O aumento dos casos de meningite em várias regiões do Brasil acendeu um alerta para a importância da vacinação. Falamos agora há pouco a respeito desse assunto, né? A meningite é uma doença grave que pode ser causada por bactérias ou vírus e afeta as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Para entender melhor os riscos da doença, as formas de prevenção e o papel da vacinação no controle dos casos, eu vou conversar agora com o infectologista Marcelo Dayer, doutor que está conectado aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, prazer falar com vocês. Prazer falar com o senhor também, doutor. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é a meningite e quais são os principais tipos dessa doença. Bom, meningite é uma inflamação das meninges e ela causa, no geral, dor de cabeça, febre, náusea e vômitos. Esses são os sintomas principais da meningite. E pode causar desde sintomas leves, né? No caso de meningites virais, às vezes a pessoa não tem tanto sintoma clínico, mas pode cursar também com quadros muito graves, inclusive com óbitos. Doutor, e a doença atinge principalmente as crianças ou não necessariamente? Não necessariamente, não existe uma faixa etária específica. Ela pode atingir qualquer grupo. Ela tem uma incidência alta em crianças pequenas e em idosos, mas ela pode acontecer em qualquer faixa etária, qualquer grupo de pessoas pode ter meningite. Perfeito. Como acontece com todas as doenças, né, o diagnóstico precoce é muito importante. Por isso é importante a gente também saber quais são os sintomas iniciais. Quais são, portanto, os primeiros sinais ali de um caso de meningite? Normalmente é febre, dor de cabeça, e náusea e vômitos. As pessoas também, às vezes, uma coisa comum é a que a gente chama de rigidez de nuca, que é a dificuldade de dobrar o pescoço. Isso é um sintoma específico, mas o médico que acaba avaliando e constatando esse sintoma. Isso também é avaliado e isso é visto em várias situações. Certo. E a vacinação é importante, né? A gente trata muito desse assunto aqui, porque a vacinação é a chave justamente para a gente afastar os riscos dessas doenças. Como que está a situação aqui no nosso país hoje? A gente tem vacina disponível para todo mundo e as pessoas estão aderindo à vacinação? As vacinas, elas são disponíveis para um grupo etário específico, principalmente crianças pequenas, até 4 anos de idade, e os adolescentes, entre 11 e 12 anos de idade. A estratégia do Ministério com a vacinação com a meningo ACWY é tentar diminuir a circulação dessa bactéria. Existem outras vacinas para meningite que já são usadas há muito tempo, que é, no caso, a vacina contra o hemófilos B, que contém na pentabrazil, e a vacina contra a doença pneumocócica, que protege contra formas graves ou doença invasiva causada pelo pneumococo, e uma dessas doenças é a meningite pelo pneumococo. Então, a gente tem vacinas disponíveis na rede pública, já no calendário de vacinação, e que devem ser utilizadas por toda a população. Na rede privada, existem outras vacinas, como a meningo B, e não existe limite de idade nem faixa etária específica. Então, as pessoas não contempladas na rede pública podem se vacinar na rede privada, se elas quiserem ter uma proteção a mais. Perfeito. A gente falou aqui que a meningite ela é uma doença provocada por bactérias, por vírus também. Queria entender como acontece a contaminação. A contaminação é pessoa a pessoa. As pessoas doentes, sejam sintomáticas ou, em alguns casos, até sem apresentar sintomas, transmitem para as outras, principalmente pelo contato pessoa a pessoa, pelo ar, pela respiração. Então, você tem transmissão por gotículas para essas pessoas. Perfeito, doutor Marcelo Dayer, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer as orientações a respeito da meningite. A gente tem que falar sobre esses assuntos, né? Porque às vezes a gente não vê falar muito sobre os casos, aí a gente acaba achando que a doença deixou de existir, mas não é verdade. Então, garanta ali a sua imunização, a imunização das crianças também, porque é essencial. Abraço, doutor. Tchau, tchau. Isso. Obrigado. Até Obrigado. mais.